Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Dani Diferentona. Eu sou Dani Favato. Gente, eu não enxergo mais nada, nem eu tô vendo que nem assim, ó. Sou Dani Favato, estou usando um óculos preto. Sou uma mulher de 1,70 m, 47 anos, avó. Cabelos castanhos, um pouquinho abaixo da altura do ombro. Estou usando um terninho verde, com um top verde por baixo. Tenho os olhos castanhos e minha pele é branca, um pouquinho douradinha do sol. E hoje o nosso podcast está assim, diferente. Nós vamos abordar aquele tema, sabe? Aqueles temas que cutucam, transformam. Teoricamente é mais voltado para a mulher, mas é para todo mundo. Ela já chegou, a nossa convidada, na verdade, a minha convidada, fofa, querida, que eu já estava querendo, que a gente já sempre se falou pelo Instagram e a gente não se conhecia. E finalmente, Deus é um fofo, eu a estou conhecendo agora. Ela já começou aqui, deu uma palhinha do que vai ser nosso assunto hoje, que eu já tô tonta. Então, esse podcast é para pessoas que decidiram viver a vida de verdade, porque essa mulher educadora, mãe, criadora da metodologia Seja Louca, já amei, que tem o livro Deixa de Ser Doida, tem um significado. Todas essas letrinhas têm um significado que eu me identifiquei, me vi assim no processo da minha vida. Ela vai mexer com as nossas estruturas. Então, bem-vinda, Lívia Cavalcante. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Essa cor tá na sua paleta, te favorece. Tá na minha paleta e tá na minha metodologia. Então, tem que vir assim, né? Primeiro, obrigada, Dani, pelo convite. Diferentona com Seja Louca combina. Combina, né? Super combina! E combina, e para mim é uma realização muito grande estar aqui, porque é a materialização de tudo aquilo que a gente se conheceu pela internet. Exatamente. Eu não sei nem como. Eu não sei, eu ia te perguntar, você lembra quando a gente se conheceu? Não sei, foi das minhas crises com Deus. E eu lembro que você, sempre tem que ter Deus. Sempre tem que ter Deus. Eu sou a maior que tenho, assim, eu sou a concurso das crises, todo mundo me procura nas crises. Exatamente. E ver o quanto de verdade é o Seja Louca, né? Eu entrando em contato com você hoje, eu falei, gente, mas como eu conheci a Dani já tem tanto... Aí eu fui buscar as mensagens. Você buscou, que bom. E eu tava naquelas crises, eu falei, gente, é quase 3 anos que a gente já se fala. Sério? Sério. E no Instagram, eu na crise, eu falei, meu Deus, Deus vai unindo e cá estou. Então, obrigada. Não consigo nem falar isso tudo. Eu sou uma mulher baixa, embora muitos achem que eu sou alta. Eu tenho 1,62 m. Mas aí você tem uma estrutura. Estou acima do peso, mas eu... Trouxe marmitinha. Trouxe marmitinha fit. Tenho 45 anos, quase 46, sou mãe da Rebeca. O que mais tem que falar? Sou branca, meu cabelo é marrom. Castanho, né? Castanho. E o que mais tem que falar? Gostei disso. Óculos. Uso óculos, estou vestida com um terninho roxo. E a sua blusa já tem aqui. E a minha blusa está escrita Seja Louca, livre, ousada, única, curada e ativa. E a gente vai explorar um pouco disso para poder mostrar para todas que estão assistindo. E todos que, de certa forma, direta ou indireta, têm mulher, nasceram de uma mulher, têm contato com uma mulher, para o quanto é bom e, acima de tudo, ter mulheres loucas perto, ao redor, apoiando e incentivando. É verdade. Não, quando eu comecei a estudar um pouco a Lívia, eu fiquei tonta, né? Com muita informação. Aí eu falei, olha, eu fiz umas perguntinhas, mas você que vai levar o podcast. Você que vai falando, até porque ela já está super acostumada, ela faz palestras, eu vou colocar o arroba dela aqui nas postagens para vocês conhecerem um pouco melhor o trabalho dela. Então, assim, é tanta coisa que eu não sei por onde começar, assim. Assim, quem é a Lívia? Só dá uma introdução até a gente chegar nas bonequinhas. Até chegar nas filhas, né? Na verdade, Dani, assim, eu digo que eu gosto de me intitular como uma pessoa totalmente não sei o que eu sou nesse momento. Eu adoro isso. Porque eu acredito que a gente vai... na verdade, eu estou numa terapia agora. Vamos lá. Eu também tenho algumas formações de terapeuta, mas eu não entro no limite de atuação. A gente acaba... Vai. E eu acredito muito de não saber quem eu sou. O que eu estou sendo, para mim, é o que faz o processo de autoconhecimento ser de verdade, para mim, Lívia, tudo que eu estiver falando, estou falando no que está funcionando na minha vida, essa construção. Adorei isso. Porque eu não sei quem eu sou, eu sei que eu estou engessada em mãe da Rebeca e filha da Isabel. O resto é transitório, porque eu posso dizer, eu fiz faculdade de Direito, hoje eu faço serviço social. Trabalhei em banco, hoje eu estou no governo. Comecei do zero da palestra, então se eu engesso, é o que eu acho que muitos hoje em dia, você coloca uma camisa de força, eu sou isso. Quer dizer,
perdão, você não pode se transformar. Então, quando eu comecei a encaixar isso, Dani, e não foi muito tempo, porque, para você ver, eu estou quase sendo laudada como neurodivergente. Ah, é? E tá sendo leve, porque eu falei, meu Deus, então... Então, estou começando a me entender um pouquinho, terapia, autoconhecimento. Claro. Então, assim, eu gosto de dizer que eu sou uma buscadora. Eu sou uma buscadora para entender e compreender o que eu vim fazer nesse mundo, porque eu acredito que eu não vim só dormir, me divertir e não contribuir, porque também não gosto daquela falsa ideologia de maior é o que serve. Para mim, se você vem com um discurso bonito da Bíblia, que eu nunca li ela toda, embora eu leia 50 livros por ano, a Bíblia toda eu nem li, é uma vergonha, mas para mim não faz sentido. Vou te mandar meus e-books, que é o resuminho. Então é melhor. Então, porque para mim, assim, é importante ter um tempo certo. Não vou de hipocrisia. Então, assim, quando eu comecei a encaixar que realmente eu tenho um propósito diante daquilo que eu acredito que eu já passei em toda a minha vida, não é pela Lívia, é além da Lívia. Exatamente. Só que eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda muito, é maravilhoso a gente estar aqui contribuindo. Se uma pessoa virar uma chave, legal. Mas eu acho que isso começou a achar que todo mundo está na busca do propósito, que o propósito vem num pergaminho, anjos irão jogar. Chato, né? Porque você pode estar vivendo um propósito, como a minha secretária, que está comigo há 28 anos, e ela falou o seguinte, eu acho que o meu propósito é cuidar de você. Eu falei, não. O teu propósito é fazer com que eu esteja em África cuidando da minha filha. Porque a minha filha só é o que ela é hoje em dia porque a minha secretária, Lulu, está lá comigo, meu braço direito e esquerda, ao longo desse tempo todo. Legal. Então, eu acredito que quando eu comecei a pegar o laudo, até me identificando quem eu sofria por não me encaixar, por questionar, por ter uma cabeça de achar que as coisas são muito fáceis. Vamos empreender onde? Angola? Opa, vamos. Ao mesmo tempo que tem a parte positiva, existe a parte negativa. E aí eu não estou canalizando, o meu ego, que está aqui do lado, a Lívia narcisista, que está aqui do lado, né? Porque as pessoas não gostam de identificar isso, né? Eles estão aqui, eu coloco de castigo. Nossa, altas habilidades. Mas o excesso de alta habilidade não tratado também te leva para o buraco. E eu fui para o buraco algumas vezes. Então, o que eu estou sendo hoje, respondendo, é uma entusiasta do aprendizado, que ama compartilhar, porque para mim, se eu tenho o dom de aprender rápido e consolidar, compilar, eu tenho a obrigação em contribuir pelo servir, não do que está divulgado hoje. Então, eu sou palestrante, palestrante, treinadora comportamental, mentora de mulheres. A metodologia é algo para mim que cada vez mais está fazendo sentido. E, acima de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação através de treinamento, autoconhecimento, conhecimento e pelo entretenimento, porque eu acredito que aprender sobre si pode e deve ser divertido. É verdade. E assim, quando é que você falou, a gente estava conversando, você falou que você trabalhava em banco. Então você era cara crachá, aquela coisa, né, do corporativo. O que mudou? O que aconteceu? O que te fez? O cara crachá, para mim, assim, eu fui trabalhar em banco pela necessidade. Não era você não era. Eu queria ser delegada. Isso pode acontecer também, né? E ok. Você está naquele momento. Então, e eu trabalhei em banco em 99, então a gente coloca aí quase que 27 anos atrás, que banco era status. É verdade, era status. Banco era aquela coisa assim, e só tinham 8 agências do Banco Santander. Então, alô Santander, se quiser publish. E eu fui fazer CIE, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, assim, o pessoal olha assim, a educação me salvou. Entendi. A educação me trouxe um resgate que eu só iria vencer na vida se fosse através da educação. Então, eu fiz direito junto com um banco, na época, só tinham 6 agências e eu batia de porta em porta para abrir conta corrente. Então, ali, as pessoas dizem assim, nossa, mas você lida bem com a rejeição. Só que eu não tive pai. Então, na verdade, o meu pai biológico me rejeitou na barriga da minha mãe. Então, lidar bem com a rejeição era algo desde o meu nascimento. Você sempre, então, era natural? Era natural. E no banco, como eu já não tinha esse problema da rejeição... Você deslanchou, então, porque era fácil. Fácil, bater de porta em porta. Oi, Dani. Não quero, tudo bem, mas se de repente você tiver alguém para me indicar, fica com o meu contato, meu cartão. É difícil isso. Para mim era leve. E eu não entendia que isso era a construção da Lívia de hoje. Entendi. Né? Então, aí é onde entra
as linhas que eu estou fazendo da construção do neurodivergente, né? Necessidade de ser aceita, de ser pertencente. Então, a minha terapia está sendo maravilhosa. Então, o banco, para mim, ele me proporciona uma liberdade que eu não tinha. Eu vim de uma família extremamente disfuncional. A minha mãe me teve muito nova, com 18 anos. Então, assim, minha mãe foi mãe solo há 46 anos atrás. Foi para Brasília para poder ter o filho escondido, porque era complicado. Então, assim, eu nasci lá, depois ela veio para cá, depois ela, com 18 anos, me entregou para minha avó. Por que ela entregou para minha avó? Porque ela entendeu que ela não tinha capacidade de cuidar. Mas isso tudo, Dani, foi uma caixinha de traumas e fissuras que caiu até onde eu cheguei até você, porque por ter passado isso tudo, eu culpava Deus. E aí, assim, eu culpava Deus porque que Deus é esse que faz com que meu pai não me aceite, que Deus é esse que... Porque eu fui abusada sexualmente, dos 10 aos 12 anos, por quem devia me cuidar. Então, isso tudo fez com que eu tivesse, inclusive no banco, relações de autoabuso e de abuso em todas as áreas. Só que eu não entendia. O banco, para mim, era uma libertação financeira, só que, ao mesmo tempo, virou uma escravidão. Acesso a crédito muito rápido, dinheiro muito fácil, porque é consignado daqui, que nem era consignado na época, e visibilidade muito grande. E como a Lívia queria ser vista, reconhecida, validada e aprovada, o que eu fazia? 6 meses eu fui a gerente mais nova do Brasil, promovida. Então, a busca pelo me manter sendo vista foi um preço muito alto que eu paguei na carreira bancária. Então, eu trabalhei no Santander, depois eu fui para o Unibanco, depois virou Itaú. Eu passei todos os tipos de assédio que você possa pensar no banco. E não tinha a propagação como tem hoje em dia. Tem hoje, né? Claro. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque aquela pressão de 16 anos de banco, Dani, me levou à minha obesidade, que eu cheguei a 127 quilos. Caramba! Tu não viu a minha foto? Não consigo nem te imaginar. Não, eu pareço, nada contra, mas eu posso falar no lugar de fala, eu pareço o boneco Michelin. Fofão. Pensei que você tivesse visto. Não vi. Nossa, outra pessoa. Então, aqui, ó, esse daqui, eu cheguei... Diferença de 10 anos um para o outro. Eu cheguei a 127 quilos e aquele processo dali não era uma obesidade só de comida. Era o acúmulo das emoções. Então, isso é muito real, né? Eu caí no banco como uma necessidade de me salvar para fazer diferente. Então, eu fiz uma faculdade de Direito, porque eu queria ser delegada de polícia. Imagina, eu delegada de polícia com 21 anos, marrenta do jeito que eu era, aqui jaz uma sonhadora, ia morrer, fato, impulsiva, temperamental, enfim. E quando eu entrei no banco, que eu comecei a subir de carreira, pessoa jurídica, grandes empresas, eu comecei a entender que eu gostava dos desafios. Então, eu gostava de contato com cliente, vários famosos. Eu trabalhei na Maria Angélica, ali na Lagoa. Então, bem... Povo rico, de verdade, elitezinha, aquele povo que tem, que sempre vai ter, que não quer dizer que tem, enquanto os influenciadores hoje querem ostentar tudo que tem, né? Exatamente. Então, eu aprendi no berço ali com um povo que nem queria falar, só o sobrenome já significava cifras. Então, o banco, para mim, ele foi a minha grande escola em relação a networking, em relação a contato, em relação à visibilidade. E no banco eu já estava servindo. Quando eu abria folha de pagamento, acessava o crédito de todo mundo. Então, o banco ele foi a minha maior escola. Do banco que eu fiz a minha transição de carreira porque eu não aguentava mais. Um ambiente extremamente tóxico. Tudo que eu sou eu devo ao banco. Mas as pessoas que estavam no banco, até o meu ex-marido, pai da minha filha, eu conheci no banco. A casa que eu moro... Eu comprei num lançamento de um cliente do banco, o colégio da minha filha era gerente do CEL e a minha filha estudou no CEL. Então, quando a gente vai vendo, tudo encaixa, mas o ambiente das pessoas, tóxico, extremamente humilhante. Então, foi um grito de socorro e entrou com a transformação do meu corpo. Entendi. Então, eu já tinha passado pelo Santander, Unibanco, Itaú na fusão, passei pelo Citibank e voltei para o Santander. Então, o que hoje mais me incomoda é que as pessoas falam de cultura sem nunca ter vivido uma cultura corporativa. Falam de liderança sem nunca ter passado por uma liderança, sequer ser líder. Então, isso sempre me incomodou. Me incomodava, assim, as pessoas atrapalharem o processo da outra, não reconhecer a validação da outra, querer tirar mérito da outra. Então, isso foi... Mas eu não sabia que aquilo, há 12 anos atrás, iria me levar para estar aqui. Entendi. Porque eu fui acumulando quantas mulheres executivas hoje em dia estão
e nem sabem sair dessa looping, espiral, desse looping. Então, ali veio... Aí, o que você perguntou? Eu falo pra cacete. Eu perguntei como é que foi essa... É porque eu também sou assim. Gente, é muito divergente aqui. Não, eu tô falando... Aí, eu tirei meu sapato já, viu? Só botei... Às vezes eu tô falando, depois eu falo tanto, eu falo... O que eu falei mesmo, hein? Tá tudo certo. Não, você perguntou Não, eu perguntei banco, como é que foi... Não, como é que foi a virada? Você era do corporativo, e de repente aí eu era do corporativo e eu já não me encaixava ali. Isso, aí você começou a falar. Aí eu ia ser promovida, né? E eu tava no auge da minha obesidade, com 127 quilos. Ali foi a virada de chave da minha vida. O meu ex-marido estava morando em Portugal pelo banco, né? Então, eu tomava 3 litros de Coca-Cola por dia, comia 2 churros por dia. Eu tinha conta na carrocinha de cachorro da Rio Branco. Sabe aquela carrocinha de churros? Passava o ticket ali. E eu descontava na comida, mas era o ambiente que já estava me consumindo. E eu fui fazer uma apresentação para os executivos internacionais para defender um crédito alto de um cliente alto. E quando eu sentei, eu estava com uma roupa de linho, que estica, e quando eu sentei, a minha calça rasgou daqui até aqui, eu fiquei com a bunda, com a banha e com a calcinha bege de fora. Foi então, aí, tipo assim, não, chega! Ali, eu interpretei a minha veia atriz, né? Porque você imagina uma mesa tipo aprendiz, e eu falei, eu vou fazer a apresentação daqui, aquele clima constrangedor, porque tinha que levantar para defender o crédito. Eu falei, a minha banha tá de fora, a minha barriga bege tá de fora, eu vou proteger vocês, vamos continuar. Silêncio na sala, mas era muito... E conforme eu ia andando, ia rasgando, né, aqui. Meu Deus. E ali eu fiz a apresentação, na hora de levantar, o pessoal queria sair, eu falei, não, eu vou pagar essa vergonha no débito. Era na Candelária 70, sabe, naquele prédio chicão, chique pra caramba? Eu moro no bairro de Fátima, na Lapa ali, e quando eu cheguei à minha casa, minha filha me abraça, eu falei, eu tô gorda. A culpa é do meu ex-marido, porque ele me dá comida. Eu que comia. E ali a Rebeca me abraçou e falou, mãe, não fica triste não, você tá gorda igual uma lua. Desenhou uma lua e me entregou, que tá presa no meu armário até hoje. Meu Deus. Encarar a realidade ali era muito desafiador, porque eu tinha todas as desculpas. Eu não falo, não propago a obesidade, nada disso. Nada, eu não estou entrando nisso, mas foi o resgate da mulher que foi abandonada e autoabandonada lá. Então, a minha virada de chave, Dani, ela começou quando eu decidi encarar o espelho. Eu tinha 35 anos, 33 anos, e eu falei, eu vou fazer pela primeira vez aquilo que eu nunca fiz. Então, eu peguei a minha participação nos lucros, fechei 3 meses de nutricionista e 3 meses de personal. Então, eu saía de casa como eu estou aqui, marmita, bolsa e tudo. Eu só queria sair dos 3 dígitos. E por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque tem mulheres aqui que querem sair de 10 quilos para resgatar a autoestima dela. Verdade. Eu brinco muito, mas eu trago uma leveza nessa parte do entretenimento, porque só quem é mulher e está passando por um processo que nem ela acredita em si, quando ela tem marido dizendo que ela está gorda, filho, o espelho está dizendo, e ela não acredita nela e entra num buraco maior. Ali eu só queria sair dos 3 dígitos. Quando eu comecei o processo, eu comecei a entender que eu tinha que mudar, eu não sabia como. Há 12 anos atrás, você que é da linha fitness, né, toda maromba, toda crossfiteira, que eu acho o máximo, não existia roupa bonita para quem estava acima do peso. Verdade. Eu malhava com camisa de político, ou era preto, marrom ou azul, não tinha inclusão. Eu não conseguia caminhar na esteira. E essa mensagem talvez eu esteja passando para aquela mulher que se eu não acreditasse em mim ali naquele momento, ninguém ia fazer isso. Mas é difícil acreditar. Muito. Era desafiador, porque assim, a gente quer resultado rápido, né? E eu não conseguia, e eu não queria. Então, foram 2 anos e meio, Dani, que eu fiz. E a cada peso que eu ia perdendo, eu ia restaurando e conhecendo o acesso de uma Lívia que eu não tinha. Mas você estava disposta a fazer isso? Eu não acreditava que eu ia conseguir, mas eu dei 100% de mim. Quando eu comecei a ver o resultado, a minha disciplina que eu tenho hoje em dia, determinação, foco, disciplina, resiliência, paciência, prudência, não aconteceu nada com técnicas de coaching, nada, ela aconteceu na prática. Na prática, vivendo. Quando eu cheguei ao fim do processo de 2 anos e meio, que é muito tempo. Muito tempo. Eu cheguei a cogitar durante o processo metade a bariátrica, só que eu não tinha mente para fazer a bariátrica. Quando eu vi que tinha isso e aquilo, eu falei, eu vou tentar um meio mais difícil. No final do processo, quando eu eliminei 57 quilos de forma natural, eu falei assim,
Caralho, posso xingar? Caralho, eu posso tudo. E aquela virada de chave, ao mesmo tempo que me elevou, me destruiu. Porque eu falei assim, eu vou sair do banco. Entendi. Te deu um eu vou me separar. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo, porque eu sou muito foda, porque eu consegui. Caraca. E eu tinha uma ânsia de agora vida. Eu já tô até vendo as bonequinhas, já tô chegando. Você tá entendendo por conta delas? Caraca. E ali eu achei que eu tinha superpoderes, porque se eu controlei minha boca. E o discurso era muito bonito. Só que por trás não tinha a construção da mulher. Entendi. Então eu fui muito. Não tinha base. Não tinha base emocional, não tinha base espiritual, não tinha base familiar, não tinha nada. Então, aquele processo que ao mesmo tempo ele me evoluiu, ele me destruiu. Já vivi essa fase, que a gente acha que a gente pode tudo. Tudo. Livre. Tudo, livre. Sem nenhum planejamento. E aí eu tava até totalmente... porque nem tem maturidade, não foi curada, nada, e vai. Pior ainda, na verdade, o meu caso. Não, piorou ainda. Mas aí, então por isso que talvez a gente... Eu me arranjei em coisas que não eram necessárias. Meu Deus. Então por isso que a gente, de repente, conectou. Meu Deus. E aí, aí eu, me achando o máximo, eu cheguei para um cliente, networking, falei, eu tô de saco cheio, eu vou colocar meu currículo aí, brincando. Ele falou, pois venha, chefe Claude Troagô. Rio Designer Barra. Abri o CT Boucherie. Só que eu morava na Lapa, trabalhava na Candelária, ganhava X benefícios, participação nos lucros e tal. Tinha uma estabilidade. Estabilidade, teoricamente. Ia ser promovida a gerente geral ou gerente de plataforma, ia ganhar mais. E falo, não quero mais isso. Não quero, porque eu sou foda. Sou foda, não quero mais esse ambiente birrenta. Aqui não me merece. Não analisei, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo de empreender, de largar a CLT, verdade, porque enquanto um monte de guru tá dizendo o seguinte, empreender não é para todo mundo, até que a pessoa esteja preparado para empreender. Para empreender, você tem que aprender, acima de tudo, entender o que é o empreendedorismo. E aí as pessoas estão incentivando na internet. Perfeito isso. E essa sua fala, muito coerente. Esse empreendedorismo gourmet é o que está destruindo as pessoas. É verdade. E eu decidi. Eu pegava um carro e levava 2 horas para vir para o Rio Designer, voltava, ganhando... Sem contabilizar gasolina, nada. Gasolina, estacionamento não. Mas, e aí eu decidi me separar. Não quero mais estar casada também. Padrão de vida bom. Para que fazer contas, né? Para que fazer nada? E eu não entendia que eu estava na fase doida, não era a fase louca. Daí as minhas meninas. Eu entendo. Relações tóxicas, relações abusivas. É tudo pior. Padrão de comportamento. Mas a gente se achando o máximo. Claro. Eu também. O auge. E aí, quando eu decidi trabalhar... Eu olhei isso tudo hoje. Só que rápido, só que ao mesmo tempo, ali eu não consegui entender que estava forjando... Para que, assim, eu acredito muito, Dani, você pode falar muito melhor do que eu, teóloga, pastora, enfim, que Deus dá na medida, proporção, aquilo que a gente consegue sustentar. Talvez, só que o excesso de dizer eu sustento, eu sou uma mulher forte, também me destruiu, porque por fora era muito forte, por dentro era só um caco. Então eu entrei em relações abusivas, relações extremamente viciadas em dependência emocional. Mas eu não consigo, como eu estava vivendo muito, nossa, eu não caminhava, agora eu corro 16 quilômetros, eu vestia 50, agora eu visto 38, e aquilo dali foi... E para completar, agora é a fase que quem está assistindo, que gosta de gurus... Estou super me identificando. Mas agora posso falar, agora é a fase, essa fase de transição minha, ela foi tão doida, que você junta isso tudo, e você entra num processo de cura, não no lugar correto, não com as pessoas corretas. Meu Deus! Mistura alienação parental, alienação na fé, na paternidade, a ferida da paternidade e o narcisismo disfarçado de eu quero aprender, eu quero me curar, combustão para minha destruição. Então, a Lívia de hoje está em processo de cura, mas porque eu acho que a gente só vai estar curada para quem acredita em encarnação, para você não voltar no próximo jogo da vida, para você se curar nessa vida. Então, eu digo assim, só que eu sei que a minha história e a minha trajetória, de certa forma, ela conecta com várias outras mulheres que não conseguem ter noção e proporção do quando a gente sai desse looping, quando a gente começa a se conhecer.
Mas até esse processo de se dar conta que precisa se conhecer é dolorido demais. Lógico. Eu tenho que assumir minha responsabilidade. Você tem que assumir, tem que tirar a culpa de Deus. E eu tive que tirar a culpa de Deus. Foi tão difícil tirar a culpa de Deus. Pra mim foi, porque eu descobri que existe o filho pródigo e o filho que ficou. A parábola do filho pródigo é o que foi embora, gastou tudo, tal e tal, depois voltou. E o pai, nossa, meu filho voltou, ele acolheu. E eu sempre achei que era esse filho. Mas tem o filho que ficou, que era o filho certinho, que fazia tudo, sabe? E aí, quando o irmão voltou, ele ficou pé da vida. Porra, tá de sacanagem. Eu tava aqui o tempo todo, você nunca matou um boi pra mim. E aí eu falava, nossa, esse cara é ingrato. Só que, assim, eu sempre fui o filho pródigo, mas eu tive um momento de ser o filho que ficou. E aí eu descobri que eu era o filho que ficou. Porque quando eu comecei a me descobrir, né, comecei o autoconhecimento, a ver as merdas que eu tinha feito, e até que já tinha acontecido na minha vida, eu falei, deixa eu te falar, eu sou o filho que ficou. Na verdade, eu reconheci que era eu, não, que era Deus. A culpa é sua, porque eu tive uma coisa sua total, porque eu sempre botava nele. Então, quando caiu a ficha pra eu botar em mim, eu falei, cara, não é culpa de Deus. Foi horrível. Eu ainda tenho esse processo. Ainda também tô. Ainda tenho aí as culpas, assim, e eu não sou livre de algumas, entendeu? Tô num processo de cura. Só que você tem discernimento. Não, tem total, eu sei. Então, eu não tinha o discernimento. Não, eu tenho agora também. O discernimento espiritual, mas eu era assim. Nenhuma. Eu era totalmente manipulada. Então, eu entro numa instituição de coaching. Ah, entendi. Onde é misturado fé, autoconhecimento, regressões aos traumas da infância, e eu caio no aqui é o lugar para me curar, quando na verdade é o lugar para me alienar. É o que acontece até. Aí você fica usando. E ali eu tava tão perdida que eu falei, nossa, isso aqui é para mim. Eu já tava magra. Pô! Eu já descobri o meu propósito. Pá! Eu já estou curada. Pá! Aí eu, dentro de sala de aula, porque para mim networking é algo muito bom, dura, quebrada, falida. E eu não reconhecia, porque afinal de contas eu estava sempre muito bem vestida, muito bem arrumada, né? E tudo mais, não sei o quê. Eu ia sempre bem feita, maquiada. O que você acha da gente tentar empreender? Acho ótimo. Vamos tentar levar essa metodologia para a África. Vamos. Meu Deus do céu, logo pra África. Né? Não, e assim, eu não mensurei. Minha filha aqui. Nada, não pensou em nada. Então, assim, e aí pega essa combustão toda, com uma necessidade de ser vista e reconhecida. Deus me deu essa missão. Né? Deus colocou no meu coração. Deus estava quietinho falando o seguinte: você tem que ser mãe da Rebeca, porque você veio de uma família desestruturada, né? Minha mãe ficou muito tempo, que era o limite que ela conhecia. Hoje em dia a gente tem uma relação muito boa. Haja terapia, constelação, mas para entender. Então, a minha busca era tão grande que eu não fiz, tipo, deixa eu ver como é que tá indo essa situação. E ali, Dani, no auge da necessidade de aprovação, de validação, de reconhecimento, né, da arrogância, da prepotência, eu não via que eu estava tomando o veneno da vaidade de canudinho. Entendi. No auge da minha carreira, você imagina, eu era diretora de uma instituição internacional, eu trouxe caravanas para um dos maiores métodos do Brasil de inteligência emocional, quem no mínimo é inteligentinho vai poder perceber quem é, e pessoas que dizem que são pessoas judaico-cristã, tudo destruindo quem está ali dentro na metodologia, na arrogância. Então, quando eu quebrei a primeira vez, né, você imagina, eu fico 2 anos e meio fora de casa, montando uma instituição em África, dando formação, capacitação, sendo vendedora, sendo telemarketing, sendo palestrante, sendo diretora e tudo mais. Eu volto para assinar o contrato definitivo e eu sou avisada assim, olha, a gente não vai assinar o contrato, acabou a sociedade, vai para a justiça buscar seus direitos. Meu Deus do céu. Dani, ali foi o meu primeiro conflito com Deus. Grande, gigantesco. Porque eu falei o seguinte, muito arrogante, eu falei assim para Deus, eu lembro até hoje, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu estou em África, eu estou capacitando as pessoas, nossas palestras eram arrecadadas com alimentos, né? Então, sabe o que eu falava nas palestras? Eu fazia assim, gente, o pessoal levava, e a gente começou a arrecadar muito alimento, porque eu provoco e tudo mais. Por trás tinha uma necessidade realmente de agradar. Eu não sou aquela, não, esquece, mas eu sou aquela, como eu posso resolver? Eu sou resolutiva. E aí eu lembro que eu queria encher esse
essa sala aqui de comida. Ai, para ficar bonito na foto e ter uma quantidade melhor. Mas eu sou tão generosa, eu sou tão boazinha. E aí que teve um dia que a gente tinha 1 tonelada de comida. Bonito, não é? Lindo. Lindo. Para poder entregar no centro médico. Um trabalho absurdo de uma freira. Absurdo que ela faz ali. Pobre, como se fosse, tipo, no Jacarezinho. Assim, ela cuida das crianças, enfim, um lugar... E muito paupérrimo, assim, as crianças lá subnutridas, com AIDS, enfim, recebiam indicação e a gente dava lá, só que eu queria 1 tonelada. E aí sobe o motorista e fala, Dona Lívia, tem um farnel de 25 quilos que entrou um rato. Meu Deus. E aí eu falei o seguinte, não tem problema não, Já tem joga muito. fora. Joga fora. E quando nós fomos entregar os alimentos, a menina que trabalhava até então comigo, era um lugar de difícil acesso, um lugar muito pobre, como eu já disse, né? Enfim, quando nós entramos, a irmã veio e falou o seguinte, a doação? Falou, Ela abriu e falou assim, eu tenho a foto desse dia, ela falou assim, pegou 1 quilo de macarrão, 1 quilo de sal, ajoelhou e falou, Senhor, eu sabia que nesse dia não ia faltar alimento. Meu Deus. Tinha 1 tomate para aquele lugar. E tinham 100 pessoas para comer. Dani, eu entrei no banheiro e falei assim, Pai, tudo aquilo que eu não estou vendo, arranca para que eu possa ver. E aí eu entendi que a palavra tem poder e quando a gente pede de coração, ele atende. 2 meses depois eu saí da instituição. Meu Deus. Mas você teve crise mesmo assim, mesmo com essa fala. Aí quando eu voltei... Não, eu só pedi, mas eu não tinha noção que eu estava sendo atendida. Exatamente. Eu pedi porque eu vi a seriedade. Ali eu comecei a despertar do que estava começando a ser minha vaidade. Entendi. Eu achava que eu era humilde, porra nenhuma. Eu pedi e eu fui atendida. Quando eu fui atendida, na minha crise, vindo aqui na Barra da Tijuca, que como assim acabou a sociedade e meu dinheiro, mais de 1 milhão e meu dinheiro e tudo mais, não sei o quê. E eu revoltada no carro, gritando com Deus, eu tentei jogar o meu carro na lagoa. E aí, quando eu jogo o meu carro na lagoa, entrando assim no Rebouças, fazendo aquela voltinha, né? As motos passam aqui, isso 2019, uma moto vai, passa e quebra e amassa a minha porta. Eu fiquei assustada na época, eu ia para uma igreja lá em Irajá, a pastora Daí me atendeu muitíssimo bem, com a esposa dele, horário e tudo mais. Só que ali eu não estava entendendo que era você pediu, você foi atendida, recebeu, e agora você tem que passar por um processo de cura. Só que eu nunca me entreguei 100%. Então, eu ficava fazendo um movimento de querer culpar a Deus o que eu estava fazendo na Terra. Então, eu transferia para Deus a ausência dos meus resultados, mas eu não era responsável pelas minhas ações. Então, perfeitamente. Quanto mais eu culpava Deus e menos eu me responsabilizava, mais eu ficava destruída. Verdade. Matemática, mais com menos, menos com mais. Quando eu comecei a entrar no processo de fazer o que tinha que ser feito, e entregando e confiando, porque não é fácil, mas ele foi me entregando. Então, esse processo de cura, Dani, sendo bem sincera, desse processo que eu estou nesse momento atual, começou depois de 5 quebras de sociedade. O meu trabalho é genuíno. Eu amo pessoas. Eu amo dar treinamento no chão de fábrica, descalça, levar conhecimento. Eu amo. Tudo que aparece meu na internet, eu amo. Eu tenho prazer em estar em Angola. Só que eu aprendi na Bíblia, não sei a passagem, não sei o versículo, não sei o Antigo Testamento, no Novo Testamento, que uma casa, quando é construída na areia... Ela desmorona, né? E nem, Deus não ia querer que eu prosperasse longe da minha filha, porque no auge da minha carreira, a minha filha estava em depressão no Brasil. Eu entendo. No auge do sucesso que as pessoas viam, televisão, rádio, jornal em Angola, no Brasil, a minha filha estava com 9 anos, quando é consolidada a construção e a identidade de uma criança, destruída, com comorbidade laudada. Você teve ela com quantos Eu tive ela com 25. Então, hoje ela tem 18. Então, assim,
esse processo, e ali, para poder entender tantas quebras, Dani, tanta demanda, mas ao mesmo tempo que ocupava tanto Deus, engraçado que a gente nem ia falar de Deus, está falando de Deus, está tudo sempre maravilhoso. tá falando disso. Quando eu tava com raiva de Deus, eu, cara, que saco, sempre você aparece, eu não quero falar. Então, não quero falar, então assim... Mas sempre vai comigo, sempre vai. Mas o que eu digo é o seguinte, olhando isso, fazendo uma analogia, né, fazendo uma comparação de tudo aquilo que eu passei, Deus ia lá e abria uma porta. Só que eu dizia que eram os meus contatos, que eram as pessoas. Eu nunca dei crédito a Deus de tudo que estava sendo construído. Então, hoje, Dani, se você disser assim, a religião me alienou, as pessoas por trás da religião me manipularam, as pessoas que detinham um pouco de conhecimento sobre a Bíblia. E por que, se você falar o seguinte, Lívia, mas como você, uma pessoa que fez mais de 100 cursos, tem tanta graduação, pós-graduação, especialização, como você nunca leu a Bíblia? Eu sei o poder do meu convencimento, da minha fala, e isso não é natural. É a divergência que eu comecei a entender agora. Porque se nós que falamos com comunicação, com oratória, com persuasão, de forma natural, associa PNL, que eu sou formada Master em PNL, todas as técnicas, se eu pego aquilo dali, eu estaria pronta para poder explodir qualquer um. Igreja Lívia de Deus. E dessa transformação... Eu vejo que a religião, ela me alienou, mas hoje a minha conexão está me libertando. Que bom. Ai, que lindo. É então, isso, assim, é sobre isso. Mas isso eu passei. Eu digo assim, gente, meu processo de cura, eu fui do xamanismo ao tantra. Do Theta Healing. Gente, que legal. Xamanismo. Uma amiga minha veio, também está no xamanismo. Xamanismo ao Theta Healing, barra de Axis, ayahuasca, tantra, a constelação. Então, eu fui buscar Deus em todos os lugares. E aí eu comecei a entender que ele não ia estar em lugar nenhum dali que eu estava procurando, porque quando eu me entregasse de verdade, chegou até a ficar emocionada, ele ia aparecer, né? Então, assim, a minha fase mais doida foi quando eu construí a metodologia há 3 anos. Eu estava num buraco. E se eu disser que fui eu que construí, eu vou estar na hipocrisia da Lívia que habita em mim. Porque se for trazer de uma forma muito racional, muito lógica, eu não tenho capacidade para poder estar dividindo e fazendo isso tão rápido a ponto de, peraí, faz sentido. Eu não tenho esse entendimento, eu não sou um QI, não sou, sabe, um gênio. E agora, quando eu começo a entender que a gente tem, na medida que a gente está preparado para receber... Porque eu recebi exatamente tudo. Eu queria uma carreira internacional. E aí eu acho que hoje o meu chamado maior... Eu não queria falar para mulher. Porque eu fui ferida por mulheres. A minha linguagem era muito masculina para proteção dos abusos que eu vivi. Só que quando eu entendi que a minha cura passava por ajudar mulheres, eu falei, mulher chato. Mulher cheia de mimimi. Mulher não sei o quê. E eu falei, peraí, mas eu tenho uma filha e o meu processo de cura minha mãe, cura minha filha e aí vai. Então, hoje é divertido para mim quando eu tenho essa integração. Por isso que eu digo que a sororidade sem você ter passado por cura é falsidade. É falsidade, é verdade. Então, assim... Tem que viver. Tem que viver. E hoje, quando eu... Acho que tudo tem que viver, né? Mas quando a gente vai tirando, né, Dani, assim, tipo... Ai, mas você faz isso, eu te desapontei. O problema é teu. O problema é seu. Então, hoje eu digo assim, a minha metodologia, ela me salvou de mim mesmo. Essa coisa de salvar de si mesmo, né? Você tá falando, tô fazendo uma retrospectiva aqui da minha. Eu entendo, eu me identifiquei em tudo. E você mais velha que foi se conhecendo. Pelo nosso jeito, de repente, assim... Eu sempre costumo dizer que eu nunca tive a palavra medo no meu dicionário. E isso me atrapalhou muito. Muito, porque eu fiz muita coisa sem pensar, depois na fase que pode tudo, a de cadeira, vocês vão saber, a da camisa de força, Gabriela. Depois a que pode tudo, porque eu sempre fui desse jeito e topava tudo exatamente o que você falou, mas sem uma base, sem me autoconhecer. E por ser assim, eu demorei mais a me autoconhecer, a gente demorou mais. Né, a começar a acertar, começar a entender que Deus vai dando quando a gente já está preparada, então eu preciso me preparar para Deus dar, começar a botar o pé,
sabe? Um pé de cada vez. Pensar nos filhos, nessa questão se eu estou sendo curada, se eu me autoconhecer, eles também vão. A gente é muito assim. E, ao mesmo tempo, tem mulheres que são zero assim, mas que vivem também essas dores, não iguais, mas o tipo de dores de não saírem do lugar. Mas eu acho que nisso envolve a mulher, o grande problema de hoje em dia que eu vejo, eu fiz várias formações em terapia, não fiz psicologia ainda, porque psicologia a gente tem que ficar durante a parte da manhã. Não teve tempo. Não tive tempo. Não, eu cheguei a matricular eu tô fazendo serviço social, imagina. Meu Deus, pois é, você falou. Mas assim, eu já vivia serviço social na prática em Angola, no chão de fábrica, melhorando a qualidade de vida, trabalhando com boas práticas, fazendo isso. Foi bizarro as coisas que foram feitas lá no chão de fábrica. E eu falei, eu tenho que entender o que é o serviço social. Então, eu estou no primeiro período de serviço social, estou achando um máximo. Vai estagiar comigo lá. Estou achando um máximo, porque para mim, serviço social, quando eu via, nossa, é autonomia, sou eu, adoro. Mas assim, mas brincando assim, eu fiz diversas partes de terapia, mas o que eu acho assim, dificilmente a gente tem uma aceitação e um acolhimento com os nossos erros. O chicotinho é sempre muito maior para com a gente e num julgamento muito grande para com os outros, né? Então, eu acredito, Dani, que quando a gente fala da mulher, até a mulher que está muito parada, o fato dela estar muito parada, ela está sofrendo talvez muito mais do que da mulher que está em movimento. Porque a mulher que está em movimento e está numa expansão da consciência, ela já vai começar a entender, se ela estiver presente, o que ela errou, o que não dá para errar. A gente erra mais porque a gente tem esse jeito, mas mas sofre. Mas elas também sofrem, é isso que eu tô falando. Muito. Pensei em algumas mulheres aqui, que até precisam do livro. Vou sortear, gente, o livro e precisam ter contato com você. Essa coisa de... Você saiu do looping, dessa confusão, quando chegou no buraco e decidiu. Decidi. Mas tem mulheres que não conseguem chegar no buraco. Elas estão no buraco, mas não conseguem chegar no buraco porque o buraco fica confortável. Fica confortável, eu vou dizer o seguinte. Isso que você está falando dessas mulheres, eu digo, e o looping maior é da mulher que acreditou que a vida fosse mudar por conta dos outros. Entendi. Aquela mulher que quer fazer tudo pelos outros. Então, assim, quando essas mulheres ficam, é o seguinte, o poder da decisão está na nossa mão. Eu não tinha noção, e não vou colocar nada a Deus, porque assim, a gente faz no natural e quer colocar a culpa no sobrenatural. Então, vamos lá. Ele não está lá, a guerra na Ucrânia, o pau torando lá e preocupado, filha, se comporta direito que você vai ter, né? Tudo bem. Então, assim, quando eu falo do autoconhecimento quebrando, eu posso falar de Maslow, pessoal que está vivendo por subsistência, para poder comer e dormir, para procriar e tudo mais, e quando chega no conhecimento, para. A gente vai falar de leitura. Cada vez mais as pessoas estão lendo menos, né? 8% a cada ano vai diminuindo. Eu não tenho paciência para ler. Meu amigo, quanto tempo você fica na internet? É verdade. Né? Deixa de seguir. Então, assim, se eu não tenho leitura, se eu não tenho agução do conhecimento, as pessoas dizem, não tenho paciência, tempo de tela. 8 segundos é a nossa atenção atual agora, menos do que um peixinho Dolly. Ah, é? Dolly. O peixinho Dolly tem 8 segundos de atenção que ele tem no máximo. Aí as pessoas dizem o seguinte, tudo acelera o áudio, eu escuto, Dani, eu me coloco em situações, eu tô com um problema para poder resolver minha impaciência, porque eu sou extremamente impaciente, eu vou para a fila do Detran para poder resolver. O sistema cai, eu fico esperando. Eu sou impaciente, eu sou intransigente, mas eu consigo entender, hoje eu me coloco em situação, porque o que vai ganhar? Acelera o áudio. Vai ver no YouTube isso daqui, vai colocar na versão 1.75. Se você está se atropelando no processo de aprendizagem, você vai levar isso para a tua vida nas finanças, para a tua vida na tua relação, para a tua vida no estudo. A gente tem que se lembrar disso. Claro, né? Porque mas não é ensinado. O que é ensinado hoje? A maioria das mulheres, por mais que quando eu vi você com o Alexandre, que maravilhoso, ele falando de N coisas da vida real que as pessoas não param para questionar. E por isso, tanto é que eu coloquei necessário, né? E teve alguém que, não sei o que pedalou lá, necessário, que eu falei, filha, vai pra tua vida com a tua opinião. E isso, quando a gente começa a falar assim, qual é o processo da minha vida? Me curar. Quando eu tô trazendo muito vocabulário, né? A gente quem? Todo mundo quem? Todo mundo não cabe nessa sala. Verdade. Eu deixo de entregar para o outro, mas o autoconhecimento, ele tá tão latente que, ao mesmo tempo, a gente tem que questionar o que tá vindo. E de quem tá vindo. Porque pega você e pega eu. Umas mulheres, né? A gente tem presença e não é...
Não é falsa humildade, não é mas, arrogância. Temos na fala, na comunicação. Se te jogar lá na favela do Jacarezinho, se te jogar no Village Mall, você vai transitar igual, da mesma maneira. Só que aí pega isso. Há um processo para poder se transformar nessa pessoa. Ninguém trouxe bluft. E a maioria quer o bluft. Me transformei. E aí as pessoas querem o resultado, a maioria dessas pessoas que estão buscando, é só a gente ver na internet. Eu estou desapontada, eu não acredito no amor. Minha filha, se você está acreditando que... Por isso que a tela, ao mesmo tempo que ela é evolutiva, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Porque eu estou me destruindo quando eu estou projetando na minha vida. E eu gosto sempre de dizer assim, a nossa vida, eu gosto muito do entretenimento e do lúdico, né? Aí disseram assim, nossa, você tem dom da exortação. Não sabia nem que porra é essa. Dom da exortação, porque nas palestras eu provoco, enfim... E eu gosto muito de trazer aquela coisa sem ser a imposição, porque o mundo tá de saco cheio. Eu tô querendo bater o meu intelecto com o teu intelecto. O teu intelecto serve para você, e se eu sentar aqui e você contribuir alguma coisa comigo, ótimo. Eu não tenho que ficar disputando quem sabe mais ou quem sabe menos. Verdade. Eu posso estar conversando com alguém que fala problema e ter uma solução para o meu problema de uma maneira muito rápida, como eu posso estar ao lado de um PhD que não sabe nem lidar com os outros. Então não é só o intelecto. Então, eu digo o seguinte, um grande problema hoje em dia, Dani, na palma da mão, todos nós estamos com um problema numa área da nossa vida quando não estamos com mais. E agora, e aí a gente tende a entregar esse problema na mão dos outros. Eu pego um problema e eu entrego no outro. Por que eu entrego para o outro? Porque é muito mais difícil assumir que está comigo. Esse L não é L, é de liberdade. Por favor. Quando eu começo a trazer o L de liberdade para mim, eu entendo que esse problema é meu, tá comigo e eu tenho que passar pelo processo. Só que o processo é só um dedo. Entendi. Mas é ele que tá fudendo todo mundo. Exatamente. Esse dedo aqui, que tá fudendo todo mundo do processo, eu resisto ao processo porque eu não quero me preparar. Aí a gente faz uma analogia em todas as áreas da vida que você não se preparou. Concurso público, finanças, transição de carreira, noivado, namoro, casamento, filho. E aí, quando eu não me preparo, sabe por que eu não quero me preparar? Porque eu diminuo e menosprezo o progresso. Porque ele é tão pequenininho que eu deixo ele de lado. E esse progresso que me afasta do meu propósito. Tá legal? Que delícia, tá super legal. Professorinha, professorinha Libras. E sabe por que isso daqui? Porque eu tô preocupada, na maioria das vezes, com palco, poder, palanque e purpurina. Palco, poder, palanque e purpurina me afasta do meu propósito. Tá legal? Verdade. E aí, quando a gente traz isso pra nossa mão, eu preciso de palco? Não. Se eu fizer... E palco eu não estou dizendo de palestra, eu estou dizendo do sucesso. Se é que você sabe o que é sucesso, eu vou ter palco naturalmente. Eu vou ter palanque naturalmente. Eu vou ter purpurina naturalmente. Então a pessoa está preocupada com palco, palanque, poder, purpurina. Isso tudo você vai ter. Mas para isso é necessário você assumir que o teu maior problema é contigo. E por isso que entram as meninas, as nossas fases, que quando a gente vai entendendo que eu me regulo, aceitando e assumindo que se eu sou o problema, eu sou a solução. Que se eu estou num problema é porque eu me meti num problema, então eu tenho que encontrar a solução. Posso buscar uma equipe multidisciplinar? Posso, mas eu tenho que assumir. Pode parecer papo de coach? Porque eu também sou coach. Mas é muito real assumir a culpa, assumir que eu sou o problema. É difícil pra caramba, mas quando a gente assume, as coisas começam a clarear. Clareia pelo seguinte, aí entra na aceitação e entra numa coisa, Dani, que hoje eu vejo muito, né? Fazendo treinamento, fazendo palestra tanto no Brasil quanto fora, fazendo mentoria, dando treinamento, fazendo isso tudo. Da mesma maneira que tem uma dificuldade muito grande no acolhimento e na aceitação, existe um bloqueio muito grande da permissão. Porque a maioria das mulheres que te seguem, que te acompanham, que entram na igreja, que falam contigo, enfim, do CrossFit, eu sei que você tem uma influência gigantesca assim, né? Fitness, isso tudo, porque acaba, isso também me conectou. Eu falei, caramba, mulher avó, gostosona, eu tô gorda, cacete. É natural que você inspire por uma mulher real, né? Ao mesmo tempo que tem isso, capacidade para essas mulheres não falta, porque em algum momento da vida elas já conseguiram se equilibrar um casamento, filho, elas têm capacidade. Casamento, filho, faculdade, casa, lar, saída, ela tem capacidade. Disposição, mas a minha vida tá uma bosta. Tá bom, volta 2, 3 anos, alguma estratégia de sucesso que você teve, porque você teve. Com certeza teve. Tive, claro, se você teve filho,
criou teu filho trabalha, estuda e é uma pessoa digna, você teve capacidade de disposição. Na mentoria, por exemplo, na mentoria você faz esse trabalho? Eu rasgo uma pessoa. A pessoa me odeia durante... Eu falei, eu vou fazer mentoria, tô até com medo. Não, pelo seguinte, porque o processo de autoconhecimento, ele não é um processo prazeroso. Ele não pode ser confortável. Se você está entrando num curso de imersão, para sair feliz, e tá no estímulo da empolgação, isso vai passar. Vai passar. É emocional, né? É emocional. A automotivação, ela tem que ser desenvolvida. E o processo de autoconhecimento, ele passa por uma desconstrução, uma destruição, para poder a sua transformação. Então, capacidade de disposição, todas têm, só que não reconhecem. E o que falta quando eu identifico capacidade de disposição? Permissão. Porque ou a gente está justificando nossos erros, quando eu justifico, eu fico travada naquele padrão, ou eu estou dependendo da aprovação. E a minha mentoria, tanto treinamento, mentoria, palestra e tudo mais, eu não faço para ficar alienada a mim, eu faço para provocar, para você encontrar a tua resposta. Porque está aí. E aí o que acontece hoje no mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal? Eu já fui rata de tudo quanto é curso. Eu já comprei mentoria, quero casar. Misericórdia. Para você ver. Até imersão de ficar 10, 7, 15, 20 dias sem telefone. Tem coisa séria? Claro que tem. Tem mistura de técnica? Claro que tem. Só que quando você começa a entender que o que vai servir para você é a dose do que você está preparado para usar. Então, são 10 anos, Dani, que eu tô incessante. Eu tive burnout de tanto estudar. Eu imagino, porque eu já te vejo assim. Não tem homem. A minha filha já tem... Vai fazer o quê? Vai estudar, amor. O que eu tô fazendo? Vou fazer o quê? Então, eu tenho maravilhosa essa pele linda. Não tem, filho. Eu aqui toda descascada pra ficar com essa pele linda. Isso depois a gente pode conversar e também assim. Deus. E eu já entrei em aplicativo. Olha só, pra você ter ideia, eu entrei já em aplicativo. Só que até no aplicativo, até com os que eu conversei, se somos um espelho, se estamos todos interligados, os que vinham até mim, o problema não era eles de estarem bugados. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô de boa. Tô de boa, mas assim, eu acredito em relacionamento. Eu quero casar de novo. Sabe o que o pessoal fala? Você tá louca? Tô. Eu quero. Então, assim, quando a gente começa, muito da mentoria que eu faço ver onde tá a sua permissão. Porque se a sua permissão tá associada a alguém aprovar e validar, essa permissão não é tua. E se você deu permissão para alguém, retira a permissão dada, permissão retirada. E eu gosto muito de fazer analogia quando eu faço os treinamentos, eu levo um cheque. Quem é mais antigo vai saber o que é cheque, né? Hoje é do Pix. Todas estão passando um cheque predatado, não se preparando na hora que ele vai compensar. Entendi. Uma relação não acaba do dia para a noite, você não quebra do dia para a noite, você não se separa do dia para a noite, como você não vence do dia para a noite. Entendi. Quando você entende que o teu comportamento de hoje, você vai ter que ter compensação lá na frente, mas eu tô velha, se você parar para ver, da Hebe Camargo, a Dercy Gonçalves, passando por Rita Lee, Jô Soares, a gente pode pegar ícones que eles sustentaram na fase da melhor idade hoje em dia. Então, eu acho que quando você traz para sua mão, Dani, o momento que eu tô agora, ele é um momento muito bacana, porque agora, de coração, eu tenho uma necessidade grande de transbordar. Antes era de ter a validação. Hoje você fala, Lívia, eu vou fazer de coração, porque eu sei que tem gente precisando dessa virada de chave. Quando a gente fala, principalmente no serviço social, né, eu estou no órgão do governo hoje em dia, que seja para pessoas, e a maioria não sabe dessa informação. Não sabe porque não busca, não vou acusar. Não sabe porque acha que tem vergonha. Tem faculdade EAD. Você tem curso técnico. Então, eu acho que a responsabilidade de uma pessoa que está dizendo que quer um legado, que quer contribuir, passa por contribuir naquilo que você adquiriu de conhecimento para o outro. Então, e quando a gente começa a entender que está na palma da nossa mão, não é nessa necessidade de aceitação. Porque eu fui salvar em Angola, só que estava destruído aqui dentro. Eu queria organizar a casa dos outros e, de certa forma, organizei. Mas dentro de casa não. Dani, e é uma linha tão grande que a gente vai falar das meninas transitando, que, por exemplo, o Thiaguinho, eu sou apaixonada por pagode, você também gosta, né? Thiaguinho, esse final de semana, estava lá em Luanda, fazendo a tardezinha no lugar que eu palestrei há 8 anos atrás. A diferença do autoconhecimento é você entender que você não precisa colocar na rede social. O Thiaguinho está cantando onde eu palestrei com as fotos.
Isso é arrogância. Entendi. Isso não vai contribuir em nada, é para validar o meu ego. Então, e muitos estão tendo coisa pra caramba para contribuir, para entregar, e tá ou sucumbindo humildade ou tá fazendo tudo na arrogância. E aí quem é bom tá pagando pelos maus. É verdade. Então eu acho que hoje, nesse movimento todo de internet, nesse movimento todo de streaming, nesse movimento todo de conexão, o menos é mais. Deixa eu escutar menos gente falando do que eu tenho que fazer. Deixa eu ter mais visão daquilo que eu tenho que testar primeiro. Deixa eu parar de ficar assistindo tanta porra de live a todo momento. Deixa eu diminuir o meu acesso à tela. Quando eu coloco menos com mais, eu não sou da área das exatas, mas eu sei que menos com mais é igual a mais, né? Se eu tiver menos acesso à vida dos outros, menos interação com pessoas técnicas e focar mais em mim, eu vou ter mais resultado. Agora, se eu ficar mais focada no outro e menos em mim, existe uma fórmula mágica em tudo. Menos com mais, mais com menos, menos. E mais com mais a mais. Então, que você busque o conhecimento, o autoconhecimento, a fé, Deus. A igreja, hoje em dia, para mim, virou uma grande vitrine do que não ser feito. Eu também, para mim também. Então, assim, e aí você tem que ter muita capacidade, muita permissão, muita disposição de dizer o seguinte: eu não me encaixo aqui. Porque quem me feriu propaga que é mulher virtuosa, valorosa. E tem um método, inclusive, para trazer mulheres para conectar a Deus. Se você está conectando mulheres a Deus e está sendo um demônio, um capeta com quem está ao teu lado, um inferno na tua casa e tu está entrando junto. Então, eu acho que muito do que hoje em dia é como se eu estivesse num banheiro e chamando todo mundo para ver eu fazendo. Vem cá fazendo necessidade junto comigo. Fecha a porta, expulsa os outros e fala: deixa eu limpar a minha bosta. Que legal. Aqui, cara. Deixa eu limpar os meus traumas, as minhas fissuras, a minha falta de entendimento, a minha falta de conhecimento, a minha necessidade de validação. Deixa eu limpar e jogar essa bosta dentro do lixo e depois eu saio. Mas a gente está querendo convidar todo mundo. Exatamente. Sim. Eu vejo assim, e a internet hoje em dia tem pessoas que entram querendo te convencer. Porque outro dia eu vi um pastor, quase 400 mil seguidores, falando não sei o que, piranha. Eu falei: ué, mas púlpito virou normal falar palavrão? Porque eu falo palavrão. Aí ele quis contextualizar. Eu falei: desculpa, Cílio, eu não doma a língua dele. E detalhe, eu entrei em Dani, que eu falei o seguinte: até vocês, página gospel falando de separação. Isso aqui mais tem. Não, mas assim, podemos sim falar. Eu falei: então Deus desceu, te deu uma procuração e falou: você é tão perfeita que você pode julgar outro, mas você não para na vaga de... Porque eu cheguei aqui, tinha uma vaga na sombrinha de deficiente. A minha vontade é parar na vaguinha de deficiente. É claro que é isso. Quando vem uma conta e você diz: tem menos R$2 aqui, pode cobrar... Peraí, aí eu faço isso errado e eu julgo o outro. Claro, então, quanto menos eu fico sabendo da vida dos outros e mais eu foco em mim, no meu processo, mais resultado eu vou ter. Com certeza. Então, eu acho que esse é o processo. Falei pra caramba. A gente tá falando tudo. De tudo. E nada. Mas me fala da bonequinha, que eu falei assim: eu vou marcar o tempo, mas não adianta, porque a gente já tá passando o tempo. Só que tem muita coisa a falar, gente. E aí cortas e recortas. Ai, então, meu Deus, vai. Fala essa bonequinha do seu livro. Do meu livro, que vem da boneca, né? Então, assim... Deixa eu botar aqui até o tempo, porque... Que saco. Não, vai falando, para a gente comer o tempo. Gente. Joana, Mariana, Ana, Dani, Lívia, seja lá quem for agora, esse é só um convite, não é uma imposição, porque eu gosto muito do poder da reflexão. E se não serviu para você, descarta, e se serviu, que bem, que bom. Todo momento na vida, nós estamos transitando entre várias áreas, principalmente que esse podcast é para mulher, a maioria, né? Mulheres que estão passando desde a TPM até a premenopausa, da obesidade, anorexia, da quebra, a abundância. Em todas as áreas a gente transita em vários momentos, só que por ausência de conhecimento, a gente às vezes nem sabe que é self 1, 2 e 3. Id, ego e superego, Jung, e talvez você nem tenha que saber. Você só tem que identificar, opa, talvez aqui tem uma virada de chave. Então, quando a gente começa a entrar na primeira etapa da vida de uma mulher, somos todos nós, viemos ao mundo, estamos seguindo padrão. Não podemos ocupar o mundo ou queremos ocupar para poder mostrar, validar. Limitamos a nossa capacidade porque somos aparecidos demais, queremos chamar a atenção. Ou ficamos apáticas demais porque eu não quero chamar a atenção. Então, aqui tudo tem luz e sombra.
dualidade. A maioria está querendo ser bonzinho, mas para que o bom tenha, tem que existir o mal. Então aqui, quando a gente começa a entender no Self 1, é a mulher que eu estou, talvez você esteja, numa fase normal. Essa é a Amélia. A Amélia é a mulher de verdade para quem? A Amélia não tinha nenhuma vaidade, por quê? E a Amélia aqui, ela tá, além da inclusão, ela tá na cadeira de rodas e presa na camisa de força, mas a limitação dela não é na cadeira de roda, a limitação dela é mental. Ela tá levando uma vida neutra, ela tá obediente a tudo que tá mandando e comandando. Ela não gosta de reconhecer, mas ela é recalcada, isso é, invejosa com o resultado dos outros, com a vida dos outros, critica os outros. Ela tá totalmente apática com a vida dela e ela se limita. E a Amélia, chega um belo dia, ela toma um pé na bunda, é demitida, mas eu me entregava muito pro trabalho. Ou eu me entreguei muito para a relação, ou meu filho foi o ninho vazio. E ela entende que ela tem que buscar o conhecimento. Se você se encaixou, calma. Você não vai matar a Amélia. Você vai entender que você tem que buscar conhecimento. E aí, quando a mulher vai buscar o conhecimento, ela entra na fase Gabriela. Gabriela é você, sou eu, todas nós que temos aquela fase que a gente fica totalmente doida, a gente fica desesperada para ter resultado, orgulhosa, não preciso de ninguém para me ajudar, imatura demais, né? Imatura porque eu sou foda, porque é tudo perseguição, né? Um orgulho gigantesco, né? Tá pegando aí, né? Fica muito desesperada e desorganizada, não sabe fazer um plano de ação, não busca um contador, quer empreender e não vai aprender, e extremamente amadora. Gabriela tá presa também, só que diferente de Amélia, Gabriela tá presa nas próprias crenças, porque Gabriela acredita que eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. E Gabriela entende que todo o movimento dela não tá levando a lugar nenhum. Então, ela entende que o conhecimento com autoconhecimento não é o suficiente para ela ir para a fase dela. E aqui ela começa a entender que ela tem que deixar de ser doida, que ela já integrou o normal e doida. E aí... É só o doida. O doida é só o doida. O doida é... Desesperada, orgulhosa, imatura, desorganizada e amadora. E amadora. Então, aqui, para que ela chegue na melhor versão dela, ela começa a entender que esse acrônimo daqui... não pode fazer parte da vida dela. Então, ela entende que ela tomou um pé na bunda. Não adianta ela ir pro Tinder sem antes se curar, porque ela vai trazer homem embuste. Não adianta ela decidir empreender sem aprender. Não adianta. E aí ela entende que com conhecimento, com autoconhecimento, ela decide se divertir. O entretenimento. Nossa, eu era trouxa. Agora eu vou... Eu era frouxa. Deixa eu lavar essa trouxa. Não tô cabendo mais aqui. E aí ela lembra... que quando ela era criança, ela tinha alguma visão, algum desejo, só que aí todo mundo ia dizendo para ela assim, você não pode. Aí perguntava por que ser cantora, fazer um intercâmbio, buscar o amor da vida, né? Não ser mãe ou ser mãe, adotar, não adotar, empreender, enfim, casar com 50, separar com 70... não transar ou transar com todo mundo, não interessa aqui o julgamento, né? Virar a sexualidade que você quiser, sem romper. E aí ela vai lembrando que durante toda a vida ela quis muita coisa, mas ela estava presa nos padrões, nos comportamentos, nas relações, e ela entende que para ela viver a melhor versão dela, ela tem que assumir que ela tem que tirar a camisa de força. E a camisa de força é o julgamento, o peito não. O julgamento, e ela tira a camisa de força e ela vira... a louca. Que é a metodologia Seja Louca. E a metodologia Seja Louca é um convite para aquela mulher que quer se sentir livre, ousada, única, curada e ativa. Sim. E o Seja Louca é um convite para você, mulher, criar o seu próprio manual. Manual da sua própria insanidade. Porque se você vai viver só a sua própria vida, você tem que integrar Amélia, Odete e Gabriela, porque elas não vão sair daqui. Só que para isso, quando Odete foi criada, 2 anos e meio atrás, eu me inspirei muito numa personagem. A personagem que me inspirou na infância, porque eu queria ser Paquita, né? Mas eu era baixinha, gordinha, não era loura, né? A minha amiga Ana Paula, gravei com ela, Ana Paula bonequinha. Falar pra ela gravar um vídeo, a gente tem que vamos dançar nós 3 juntas. E ela vai adorar esse método. Então eu queria ser Paquita, eu gostava da Hebe, não podia dar. O que eu escutava? Você não tem dinheiro para fazer tablada, eu fui fazer, enfim. Quando eu criei isso, foi numa personagem que me impactou muito.
E hoje em dia nós estamos vivendo o personagem, ou assistindo o personagem, validando personagens por conta do recorte, principalmente disso daqui que hoje em dia. Só que quando eu fiz o método, Dani, eu baseei em tudo isso, experiência de vida, técnicas, então tem constelação, tem análise transacional. No método eu uso muito perfil todo nesse método Seja Louca. No método Seja Louca, na palestra ao método, a mentoria, eu utilizo 10 anos de experiência de treinamento e desenvolvimento comportamental. Então, eu falo de perfil comportamental, eu falo de tétrade do tempo, eu vou falando de todas as áreas da mulher, o método específico da mulher, para que ela chegue nessa melhor versão. Ela não sai daqui e vai para cá, ela não sai daqui e vai para cá. Ela vai integrando. Só que quando eu criei a Odete, ela foi uma personagem que durante a minha vida ecoou porque ela era má e estava cagando. Ela era vilã e estava se divertindo. Só que naquela época a gente tinha limitação do tempo de tela. Hoje a gente vive a tela o tempo todo. E quando a personagem morreu, ecoou no país inteiro. Que ecoou tanto que veio um remake, Quem Matou Odete Roitman. Ela era má, ela era filha, ela era tudo. E aí agora está sendo remake e tem o seguinte, aquele personagem ecoou e era um personagem. E a gente está matando os nossos sonhos, os nossos desejos, porque a gente está ou vivendo para personagem, ou sendo personagem, ou validando o personagem. Então, um convite do Seja Louca, acima de tudo, é que você entenda que você tem que matar. Não, que você tem que integrar a sua melhor versão e você tem que suspender, não, substituir, não, eliminar, não, identificar para poder transformar os seus pontos cegos na sua melhor versão. E isso só pelo conhecimento, autoconhecimento e através do entretenimento. Gente, eu tô apaixonada. Então essas são as meninas. José Júnior do Afro Reggae, como ele só dá visão para as mulheres pretas, ele não vai dar para mim branca, né? Mas Odete, eu fiz questão de colocar na melhor versão, pelo seguinte, a melhor versão você pode estar sendo mãe, você pode estar sendo dona de casa, você pode estar empreendendo, você pode ser uma empresária, só que a sua melhor versão está na palma da sua mão, quando você consegue identificar e transformar. Gente, eu tô aqui, ó, pensando. E aqui já me mandaram assim, já acabou. Mas tem mais de 1 hora e a gente tem vários assuntos já pra acabou, falar. Já acabou, eu volto. Meu Deus! Gente, assim, Lívia, sério, a gente tá com... Você falou, assim, muito claramente e abertamente sobre essa questão do coach, sobre as mentiras, as promessas. Muito. E eu trabalhei com vários, tá? Inclusive com quem passou a montanha. Eu sei. E principalmente, em nome de Deus, que eu tenho mais dificuldade. E, assim, a gente se conectou, não só na crise, mas também pela verdade, né? Porque você não tá prometendo mentiras. Você... Olha, eu tenho meu lado narcisista, muito. Meu ego, orgulho. Cara, eu adoro gente, assim, real. E porque é isso que transforma... Eu só posso vender aquilo que eu acredito. Exatamente. Eu não posso querer... É o que eu digo assim, eu sei o que funcionou para mim. Agora, por exemplo, eu me joguei, eu fiz no meu aniversário de 45 anos, eu fiz aquele salto lá em Boituva, né? Tá. E aí eu fui uma coisa totalmente louca mesmo, enfim, resumindo, quando eu tava subindo, eu falei, gente, Marília Mendonça morreu num avião desse. Quando eu tava lá em cima, eu imaginei que fosse falar, próxima estação, Lívia. Não, você se joga mesmo. E faria de novo? Não, mas para mim era um momento. O que eu associo muito o salto ali como na vida? Você só vai encontrar a sua melhor versão se você se jogar para se conhecer. E o que hoje em dia os grandes gurus, gente, eu falo aqui, eu passei por muitas, Dani, muitas, todas as formações que você possa imaginar, eu passei. Então, assim, até para poder questionar. Então, eu acho que muitos estão... Primeiro que um homem, ele nunca vai ter a sensibilidade de falar no lugar de fala de uma mulher. Não vai, é verdade. E uma mulher que não está curada, que tem um pouquinho do conhecimento, ela vai destruir aquela mulher que está no primeiro degrau. Verdade. Então, o meu lugar de fala, eu nunca vou dizer faça isso, porque eu fiz e me extrapolei. Só que a única seriedade que eu gosto de levar o coaching, isso é, o processo a sério. Hoje eu estou no governo, eu já passei por 6 órgãos públicos, eu faço com coaching, com treinamento comportamental, tanto no Brasil quanto em Angola, eu tenho mais de 8.000 horas de atendimento, eu tenho inúmeras formações, eu não estou falando isso de, não, coaching não é passar na brasa, eu sou treinadora de brasa, eu me queimei, tu acha que eu vou colocar alguém para andar naquilo dali? Coaching não é renascimento, coaching não é yes, coaching é estado atual, estado desejado, método GROW, plano de ação. Coaching não é indução,
não é direcionamento. O que é coach? Pergunta estruturada para provocar você a agir. E hoje a maioria das pessoas elas estão entregando seus sonhos, seus planos, seus objetivos, sua vida na mão de uma pessoa que detém conhecimento, manipulação, oratória e hipnose. Eu acho que o que nos conectou talvez tenha sido muito além do que a gente imagina, porque a gente não sabe a quem vai chegar, em quem vai chegar, mas por um propósito de mostrar que dá para ser verdade com a sua sombra e com a sua luz. Assim, a maioria hoje em dia está tentando esconder a sombra, esconder os fragmentos. Quando eu digo para você, eu sou extremamente narcisista. Quando eu encarei e incluí, integrei isso, perdeu força. Porque, assim, o narcisista tem a necessidade... Não estou dizendo aquele narcisista perverso, estou dizendo de querer validação, de aprovação, si mesmo, de vaidoso. Né? Só que quando eu integrei isso, não preciso mais, porque o meu chamado ele é tão grande que automaticamente eu vou aparecer. Porque eu gosto de câmera, eu gosto disso daqui, eu adoro isso aqui. Adoro! Meu sonho tá na Globo, adoro isso daqui. Eu adoro o microfone. Amo o microfone. Então, assim, só que eu integrei. E quando a gente vai integrando, o que hoje em dia tem? As pessoas não querem ter raiva. Há poder na raiva. As pessoas querem ser o guru do amor. Ai, eu tô te querendo bem e tô falando mal de você por trás. Imagina, eu chego aqui pra alguém e falo, gente, eu fui lá na Dani. Ai, mas ela fez a pele. Cara, que bom tu fez a pele. Vida é assim, eu tô aqui. E tá tudo bem. E eu acredito que muito do poder de cada mulher, que pode ser para apoiar, incentivar, orientar, direcionar, inspirar, tá diminuindo a força. Entendi. Porque eu não estou aceitando a minha melhor versão. Querendo ser aceita, querendo me encaixar. Eu fui inadequada em vários lugares e eu forçava. Eu dizia assim, Deus abre a porta. Ele trancava, jogava a chave fora e eu queria ajudar ele, entrando por baixo, entrando na fechadura, pulando, entendeu? Então você falava, Deus abre a porta. Ele falou, filha, eu tranquei. Sai pelos fundos. Não é pra você, porque eu vou te dar um portão. Pô, Deus, eu acho que é pra mim. Acho que vai para a frestinha, vai. Então, eu acho que essa conexão, e quando eu vejo o diferentona com o Seja Louca, é você se encaixar. Eu sou diferente, eu sou melhor? Não. Eu sou uma pessoa única. Eu sou uma pessoa livre dentro do que eu conceitualizo e contextualizo e dou o conceito da loucura. Eu sou ousada para arriscar, casar, separar. Eu sou única, mas o grande convite do Seja Louca, Dani, para que você possa agir, você tem que estar curada das suas dores, dos seus fragmentos, das suas emoções. Você tem que ter uma permissão muito grande em passar pelo processo. Eu brinco muito para quebrar. Eu uso muito da técnica da PNL para poder quebrar. Mas quando você passa por um processo de cura, você vai entender que vai chegar a você e em você e perto de pessoas que estão, de repente, a uma fala. Vem comigo que eu te ajudo. E hoje em dia, com toda a propriedade e humildade, eu já fui essa mulher que dizia que estava querendo apoiar e não queria. Entendi. Porque eu não me permitia a cura, porque a camisa de força da vítima, da abusada, da rejeitada, da mimizenta, era confortável para mim. Era confortável ficar no banco com 127 quilos presa, porque eu fui abusada, fui violentada, fui. Mas ou eu escrevia uma nova história, ou eu ia ficar presa na narrativa que veio. E o meu desejo é que todas que ouçam, seja no corte, seja assistindo tanto esse quanto os outros, não estou dizendo que tem que ser comigo, contigo, busca qual é a camisa de força que eu estou vestindo, o que eu tenho que me reprogramar mesmo, e não é caçadora de crença. Talvez a sua conexão seja com Deus Criador, Jesus, Buda, Ganesha, não interessa. Talvez o seu processo seja um processo terapêutico, busca um terapeuta sério, talvez seja medicação. Não esteja apta para ficar pronta para poder passar por um processo de cura. E o meu convite, acima de tudo, é que vocês tragam para sua mão e encarem o processo sendo louca para poder passar pela transformação. Gente, maravilhosa. Nem precisa assim, deixa um recado, ela já deixa. Eu ficaria aqui, olha, só estão ali me sinalizando, eu ficaria aqui horas. Agora, aqui, ó, que não dá para ver para você. Ai, meu Deus, nesse cantinho. Gente, eu ficaria aqui horas, já tô assim, mais que apaixonada. De novo, a gente falou de Deus pra caramba, pra variar, na minha vida e já senti que na sua também. E assim, eu agradeço a Deus por a gente ter se conectado. Porque você é incrível, assim, tô assim, babando em você. Eu vou ler o livro, eu vou entrar. Gente, entre no Instagram dela, eu vou entrar, vou ver a mentoria. De verdade, eu gosto de gente que mostra vulnerabilidade. Isso me encanta. Que não tá
gente, eu tô no processo, eu errei, eu ainda tô errada, eu sou assim, eu adoro isso. Eu acho que isso é tão verdade que cura. Eu não gosto de gente bonitinha que faz aquelas, até essa questão do nível espiritual, aquelas pastoras, bom dia, já fez a sua devocional hoje? Eu não tenho Não, paciência. cacete, eu não fiz. Café com Deus de mau Pai, humor. Café com Deus Pai, nada contra Júnior Rochirola. Mas é café com Deus Pai, assim, não tem. Também não. Que bom. Porque pouca eu só gente, quero que agora é uma febre, eu né? só quero falar uma única coisa que eu gosto de falar muito, além desses dedos. Uma mensagem final que eu gostaria de passar é o seguinte: se não for agora, qual vai ser a hora? Porque muitos estão deixando para o próximo ano, depois disso, depois daquilo, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Só que se tem uma coisa que a gente não tem controle é quando vai chegar a nossa hora. Não tem mesmo. Então, se você pode fazer desse dia a sua hora, uma melhor hora, que você faça hoje, que você não espere passar. Pode ser piegas, pode ser papo de coach, você pode colocar o que for. Mas se você parar para fazer um retrospecto aí do que você fez dia 31 de dezembro, nas promessas de 2025, que a gente já está indo para o segundo semestre, o quanto você esperou a hora perfeita para poder agir, o quanto você deixou para depois o que você tinha que fazer agora. Então, que você guarde que se não for agora, qual vai ser a hora? A hora vai passando, o tempo vai passando, a vida vai passando, depois você vai dizer que está velha, que não é o tempo. E quando você foi ver, você passou uma vida inteira como personagem da sua própria história. Então, que você seja autor e roteirista e diretor da sua própria história. Gente, que maravilhosa. Sem mais, gente. Essa é a Lívia Cavalcante. Pronto. E volto quantas vezes necessário Milhões, for. todas. Você tem que voltar para me entrevistar, né? Combinar, vamos fazer o contrário. Faço com toda Tá certeza. Tá nada, vai ser maravilhoso. Tá sem filtro, sem filtro. Meu Deus do céu. Gente, assim, tô apaixonada. Foi mais um podcast, se vocês gostaram. Se não gostaram também, curtam, compartilhem. Vira hater. Hater, qualquer coisa, não tem problema, tá bom? Um beijo em todos. Obrigada, Lívia. Beijo, eu que agradeço. Volta, eu vou deixar 2 livros aqui, pode me Isso. seguir lá. Se for hater, tá tudo certo, você vai ser acolhido de qualquer maneira. E se quiser saber mais alguma coisa, eu tô aqui à disposição. Beijo. Beijo. Sucesso ao podcast. Beijo.